Diga você na sua casa. Alguém um dia, deixa eu contar aqui um breve testemunho. Enquanto alguém olhou para minha casa, todo mundo assim escurinho, feito eu, com muito orgulho. Lá em casa todo mundo é preto. Eu digo sempre isso. Nós somos preto original e autografado. Alguém olhava para a gente dentro de um barraco de tábua, morando dentro de uma das favelas mais perigosas de Recife, na beira de um canal que quando chovia, o canal enchia e a água entrava dentro de casa. Alguém olhava para dentro da favela, para os pretos que tinha lá, olhava para a gente e dizia: rapaz, dessa casa aí só vai sair daí ladrão e prostituta. Até o dia em que Jesus entrou na favela. E quando Jesus entrou na favela, ele parou na frente da minha casa, do barraco de tábua azul, olhou para nós e disse: eu vou entrar aqui. Havia uma entidade que eu acredito que muita gente aqui conhece, por nome de Zé Pilintra, que entrava no meu pai na sexta-feira às 5 horas da tarde e deixava ele no domingo às 11 horas da noite. E enquanto ele estava possuído, ele quebrava tudo, batia em todo mundo. O povo chamava a polícia e a polícia dizia: chama qualquer coisa aí, porque a polícia não resolve isso não. Ninguém parava o negão, até um dia em que o leão da tribo de Judá entrou dentro da favela, parou na frente da minha casa, entrou lá dentro. Meu pai estava viajando e quando ele chegou, a minha mãe tinha aceitado Jesus como Salvador. E aí quando ele chegou, ele estava acostumado a derrubar a porta. Aí quando ele chegou, ele ficou travado do lado de fora, porque ele ainda trava. Ele ficou travado do lado de fora. E aí quando minha mãe saiu de dentro do quarto, olhou para ele e disse: entra, menino. Lá de dentro, lá de fora, ele disse: então quer dizer que você é irmãos em mim? Ela disse: sou, lavada e remida no sangue de Jesus. Ele botou a mãozinha dele na porta, abriu, entrou, tomou banho, dormiu, acordou. E todo mundo esperando ele fazer o mesmo carnaval de todo final de semana. Naquele tempo a gente não entendeu que era o Senhor trabalhando, mas eu acredito que ele veio cheio de Zé Pilintra no meio da rua, quebrando e batendo em todo mundo. Mas quando ele chegou no barraco, o leão da tribo de Judá estava na sala, olhou para ele e disse: fica aí, deixa ele entrar e fica aí. E hoje, para quem dizia que lá só ia ter ladrão e prostituta, na minha casa tem pastor, tem músico, cantor, pregador. Ei, aquele que era chamado de cavalo de Satanás, hoje é presbítero da igreja, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele muda. Ele muda. Ele muda. Ele muda. E eu estava ouvindo nossa irmã falando aqui que servia a Jesus desde 8 anos de idade. Eu cheguei na igreja, eu tinha 4 anos. Hoje com 44, 2 anos a mais que ela. Jesus achou pouco a salvar a gente. Ele disse: eu vou encher tudinho com o Espírito Santo. A gente foi para o ciclo de oração infantil. E era um dia de consagração infantil. E não era essas consagrações que o povo faz hoje, que quando termina tem um banquete. Foi para a igreja. E naquele dia, com 8 anos de idade, o pregador fui eu. Me lembro como hoje. Preguei sobre a história de Samuel. Que quando Samuel ouvia Deus falar e não entendia, ia perguntar ao sacerdote ali. E naquele dia, nós estávamos, quando terminei de pregar, a dirigente do ciclo de oração infantil e outras tias que estavam ali com as crianças, ela olhou para a gente e disse: Jesus falou comigo de madrugada e disse que ia batizar com o Espírito Santo. E aí a gente começou a se ajoelhar. Era um dia de consagração, ia terminar mais cedo, ia terminar às 10h30 do dia. E aí nós estávamos ali orando, e ela botou as crianças todinhas de joelhos e passava pelo meio. Ela e as outras tias botava um na cabeça da gente e dizia: da glória, porque Jesus batiza na glória. Da glória, porque Jesus batiza na glória. E
Quem trabalha com criança aqui sabe que criança não tem paciência, está dando glória, glória, glória o tempo todo. E aí a gente abria um olho e fechava outro, porque quando ela chegava perto a gente intensificava o glória. Quando ela saía a gente parava de dar glória e ficava um olhando para o outro e sorrindo. E aí quando de repente o Espírito desceu no meio da casa e batizou uma menina, meu pastor, com o Espírito Santo, e aquela menina disparou em um cântico espiritual nunca antes ouvido na face da terra. Que voz linda, que melodia celestial foi aquela naquele dia. E o Senhor tomou aquela criança, e a menina que estava do lado dela se assustou, porque esse negócio pega. Ela começou a chorar também, e aí Jesus não perdeu a oportunidade e também batizou a outra menina com o Espírito Santo. E daí ele começou a batizar as crianças com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que era mais lindo de se ver? Era Jesus batizando as crianças de 6, 7, 8, 10, 12, 13 anos com o Espírito Santo, e já usava em profecia. O trabalho que iria terminar às 10:30 do dia foi para 2:30 da tarde, porque Jesus os batizava e usava em profecia, batizava e usava em profecia. E eu estava nesse culto, eu fui o pregador desse culto nesse dia, e naquele dia Deus tomava uma criança de 6 e profetizava para mim que tinha 8, e dizia: hoje tu estás sentado para aprender, mas amanhã tu estarás de pé para ensinar. Eu te levarei por este país, eu viajarei contigo no pássaro de ferro. Eu nem sabia o que era isso. Então o Senhor falava comigo, e quando eu entrava no avião para vir para Salvador, eu passei no meio das nuvens, e o Senhor disse: lembra do que eu te falei? Eu digo: lembro. E ele disse: é porque eu ainda mudo história, eu ainda tiro o curso do rio, porque está escrito: eu irei adiante de ti, endireitarei o caminho que está torto, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei. Durabará, sabe, candarás.